Já imaginou ficar longe dos seus conflitos emocionais que estão impedindo você de assumir o controle da sua vida e reescrever a sua própria história? Como seria para você viver a sua vida de forma mais leve, sem carregar alguns desconfortos e peso que você não faz a mínima ideia de onde vem, mas sabe que eles estão aí? Então, nesse vídeo, eu vou te explicar por que nós sentimos o que sentimos. Desde pequeno, nós nos moldamos para sermos aceitos pelos nossos grupos, a família, a escola, o meio social. E nesse processo, nós acabamos aprendendo padrões de comportamento que muitas vezes, quando nós atingimos uma fase, digamos, de maturidade, esses padrões, eles nos machucam, eles entram em conflito. Por exemplo, nós nos adaptamos a sentir o medo, a rejeição. A gente faz isso pois buscamos pertencer ao grupo. É como se o medo fosse um problema. É como se a raiva, a tristeza, ela fosse um problema, ela fosse uma emoção que deveria ser corrigida, que deveria ser tratada. Então, a gente aprende aí fora, né, na cultura, com os pais, às vezes na religião, que sentir a raiva, sentir a tristeza, sentir o medo é um problema que isso deveria ser corrigido. Quando, na verdade, isso são questões emocionais e elas existem porque você é um ser humano. E como nós buscamos pertencer aos nossos grupos sociais, né, uma questão de pertencimento, o nosso cérebro, que é totalmente social, ele precisa do grupo. Então, por uma questão de sobrevivência, o nosso sistema nervoso ele foi desenvolvido para andar com o grupo. Bom, e com o tempo, essas adaptações se tornam parte de nós, influenciando os nossos relacionamentos, no trabalho, em casa, influenciando as nossas emoções. Então não existe emoções boas ou ruins, positivas ou negativas. Emoções, gente, são apenas emoções e nós aprendemos a sentir o que estamos sentindo devido aos nossos grupos sociais. Quer ver outro exemplo? Mamãe sempre falava assim: filho, rico não vai para o céu. E papai falava assim: você não acha dinheiro no lixo, dinheiro não dá em árvore. Então, gente, eu aprendi a ter uma resposta, inclusive fisiológica, em relação à riqueza, em relação ao dinheiro, e quando na fase adulta eu começo a ganhar dinheiro. Então aquilo parece que está estranho. Ganhar dinheiro parece desconfortável, parece pesado, parece que eu dou um jeito de me sabotar. Todo dinheiro que eu ganho, eu dou um jeito de gastar. Eu sempre vou lá e dou um jeitinho de atrapalhar todo o processo. Eu evito novas oportunidades. E é justamente nesse contexto, né, de aprendizado que eu tive com o meu grupo que eu começo a olhar para o dinheiro, olhar para questões, né? O dinheiro é só um exemplo bobo, tá? Então, quando na fase adulta eu começo a ganhar dinheiro, aquilo parece que está estranho, parece estar desconfortável, pesado, e eu começo a me sentir culpado por estar ganhando mais dinheiro que o papai e a mamãe, justamente pois eu aprendi que ganhar dinheiro é algo que é difícil e que rico não vai para o céu, que isso não deve acontecer. Entende isso, gente? Então, de alguma maneira, eu estou indo contra os aprendizados que eu tive com o meu grupo. Então, eu começo a me sabotar, eu começo a evitar o dinheiro, a dificultar o processo, evitar boas oportunidades, só para não ir contra o meu grupo. E aqui surge o sofrimento na evitação. Então eu preciso de quê? Eu preciso de algo que é muito comum em nossa terapia, em nossa metodologia. Eu preciso da permissão para seguir em frente sem carregar os aprendizados do meu grupo, sabe? É como se a partir de agora eu estivesse no controle da minha vida. A partir de agora, sou eu que decido o que eu vou fazer. Então, todos os aprendizados que eu tive, com a mamãe, com o papai, na escola, com os meus afetos, vovô, tio, irmão, foram importantes para mim, que me trouxeram até onde eu estou hoje. Mas a partir de agora, eu preciso assumir o controle. Eu preciso liderar, eu preciso estar à frente da minha vida. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque nós damos muita importância às palavras dos nossos grupos, as palavras das pessoas que representam algo pra gente. Então, por exemplo, se o porteiro do seu prédio ele fala que você é inútil, que você nunca vai dar em nada, que o seu casamento vai ser ruim, que você não presta, que você é igual ao seu pai. Se ele fala isso com você, você vai brigar, vai ficar com raiva dele, é claro, né? Vai surgir uma sensação ruim, um desconforto, você briga com ele, mas você dorme em paz. No dia seguinte, nada mudou, você continua vivendo a sua vida seguindo em frente. Agora, se alguém que tem uma relevância sobre a sua vida, se alguém que representa algo ou alguma coisa para você, se o seu pai, sua mãe, seu irmão, marido, esposa, se eles falam isso, o peso das palavras deles é diferente. Então, ou seja, aquilo ali serve como dor, serve como peso, porque as palavras elas machucam muito. Então, se a mamãe fala assim, olha, você é igualzinho ao seu pai, e só que a vida inteira ela disse que o seu pai não prestava, a única coisa que você associa, que o seu cérebro associa, é que você também não presta. É a única coisa. O seu pai pode ter sido um bom pai, pode ter sido um marido exemplar, de repente aconteceu algum problema e separaram, enfim.
mas você guarda o peso da palavra em que ela fala que você é igual ao seu pai e associado está que o pai não presta. Você consegue entender como que nós, seres humanos, nós damos ênfase, nós damos importância às palavras faladas, proferidas pelos nossos afetos, pelas pessoas que fazem parte dos nossos grupos sociais? Isso inclui professor de universidade, professor de escola, não faz diferença. Pode ser o técnico do time de futebol, pode ser o professor de química, não faz diferença. Nós damos muita importância para aquelas pessoas que estão na nossa frente. Por exemplo, quando um padre fala isso, uma palavra de peso, amaldiçoa a pessoa. Quando um pastor fala isso, um guru, um líder espiritual. Então nós damos muito ênfase às palavras daquelas pessoas que, pra gente, elas representam algo. Então, onde estão essas estruturas emocionais? Onde elas estão enraizadas? No seu corpo. A gente costuma brincar que o corpo é o palco das nossas emoções. E essas experiências de vida, né, no nosso corpo, elas são reforçadas no longo da vida. Quer ver outro exemplo, gente? Quando você sente uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ou quando você está com humor depressivo, onde que o sintoma é manifestado? É no corpo, concorda comigo? Sudorese, calafrio, aquela respiração ofegante, dentre outros sintomas que são fisiológicos. Então, a TRI, ela atua diretamente nessa estrutura emocional, ajudando você a reelaborar essas memórias e a libertar-se dos padrões e desses aprendizados que estão te prendendo. Você entende sobre isso? Ou seja, a pessoa, ela projeta algo sobre você e você introjeta, e aquilo faz parte da sua vida. Sabe aquele sofrimento que não faz sentido? Como se tudo à sua volta estivesse bem? Como, por exemplo, ter uma boa casa onde morar, ter um trabalho, uma família, amigos, mas dentro de você algo parece que está desmoronando, sabe? Pois é, nós não focamos aqui no consultório no sintoma, e sim nessa estrutura emocional, aquilo que está sustentando o seu sintoma. Para nós, gente, não faz o menor sentido você fazer terapia toda semana, por meses ou até anos. Não dizendo que esteja errado, tá? Mas em alguns casos, inclusive, é até natural, sabe? A pessoa divorciou, a pessoa acabou de perder um parente querido, ela vai precisar de uma terapia com um tempo maior, realmente, mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos que a gente recebe no consultório são de pessoas que elas aprenderam a dar um nome ao sintoma. Por exemplo, a pessoa ela chega aqui para mim e fala assim, ó, eu estou com ansiedade. E eu pergunto para ela, ok, muito bem, então o que é ansiedade para você? E a pessoa começa a descrever de acordo com a narrativa dela. Ela usa as palavras, melhor, ela usa as palavras que ela aprendeu com alguém. Então, ela aprendeu com o médico dela o que é ansiedade, aprendeu com o terapeuta dela, aprendeu com a família, aprendeu ali com a religião. Então, esses aprendizados formam para ela a ansiedade. Só que, na verdade, quando ela vai fazer terapia aqui comigo, o problema não é a ansiedade. O problema não é os nomes sociais que as pessoas deram para a ansiedade. O problema é que ela sente um desconforto aqui. Ela sente um peso, ela sente uma culpa, ela tem uma sensação de frustração, ela tem uma sensação de impotência, ela tem uma sensação desconfortável dentro dela, e essa sensação, né, ela está provocando dentro dela algumas reações, o quê? Físicas, algumas reações neurofisiológicas. Então, a ansiedade por si só é só um nome social. E como a depressão, como a fobia, se eu pegar o DSM, por exemplo, eu vou abrir na página X e vou ler escrito lá o que é ansiedade. Então aqui a gente procura tratar os conflitos emocionais, essas adaptações, ok? A pessoa ela foi se adaptando a sentir aquele desconforto, foi se adaptando, até a hora que ela não sabe nem exatamente o que ela está sentindo. Está confuso. É uma sensação estranha. E às vezes essa sensação estranha, ela provoca sim ansiedade. E às vezes essa sensação estranha, desconfortável, ela vai provocando sim vários sintomas na vida da pessoa, entende? Mas quando a gente vai olhar para a pessoa, o problema não é realmente o problema que precisa ser tratado. Consegue compreender isso? Ou seja, está muito além da queixa da pessoa. Então, no nosso processo de psicoterapia breve, não que nós ignoramos o sintoma de forma alguma, não é isso, ele é importante. Porém, eu não posso dar crédito 100% à narrativa que a pessoa trouxe para mim, porque ela usou a narrativa dela, né, a justificativa dela, e parece ser muito coerente. Parece fazer muito sentido o que ela está falando para mim. Só que o problema não é o problema. Então, o processo de psicoterapia breve que nós trabalhamos aqui no nosso consultório, ele tem uma maneira própria de ver o ser humano. Ele tem um paradigma diferente dos paradigmas convencionais de ver o ser humano. Ou seja, quando eu olho para alguém que está sofrendo, eu logo entendo que essa pessoa precisa de uma intervenção rápida. Ela precisa sair logo daquele sofrimento, entende? E a terapia, gente, terapia não é milagre. Terapia não é um processo de, como se diz, de panaceia. Terapia é um processo de intervenção, de reeducação, onde a pessoa ela está perdida aqui dentro, e esse conflito está fazendo ela ter uma vida estagnada, esse conflito faz com que ela tenha uma vida estranha, pesada, desconfortável. É como se a vida não fizesse mais sentido. É como se a pessoa se pergunta, peraí, o que eu estou fazendo aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Ela está perdida aqui dentro. Só que ela já se perdeu há muito tempo.
E não é da natureza humana perceber que está sofrendo. Não é. A gente só percebe que está sofrendo quando a dor é muito grande. Ou seja, nós já estamos lá no fundo do poço, daí vem a percepção da dor. Você entende isso? E por que acontece isso? Por uma questão de sobrevivência. Nós precisamos sobreviver. Então o nosso sistema nervoso, quando ele foi desenvolvido, criado, não vou entrar nesse mérito, o nosso sistema nervoso, ele trabalha com a sobrevivência da espécie. E trabalha também por dar importância aos nossos grupos sociais. Ou seja, uma pessoa que está passando por ansiedade, crise de pânico, depressão, ou qualquer outro sofrimento emocional, essa pessoa tem pressa de resolver isso, ela tem pressa em se libertar disso. E se você for fazer uma cirurgia, você vai concordar comigo que o ideal é que essa cirurgia dure mais rápido possível, seja breve, o quanto antes, não é mesmo? Ou seja, você quer fazer a cirurgia e ir embora logo, é isso que você quer fazer. Então, como que funciona a nossa terapia? Aqui no consultório, eu trato cada caso como único. Quando você senta na poltrona, o meu objetivo não é colocar um band-aid no seu sofrimento, mas sim tratar o que está por detrás dele. Isso exige da minha parte coragem, humildade, compaixão, disposição para enfrentar o que você talvez tenha evitado por anos. Sabe? Então o nosso diferencial é que a maioria dos nossos pacientes, eles sente a mudança a partir da primeira sessão de terapia. Em casos mais complexos, são sim necessárias mais sessões para resolver questões que travaram a vida da pessoa por anos, sabe? Então sim, após o tratamento, nós fazemos um acompanhamento com você por 30 a 40 dias, garantindo que essas mudanças, elas sejam sólidas, quebrando alguns paradigmas, algumas crenças, te ajudando a entender que o medo é normal, a ansiedade, em muitos dos casos, ela é totalmente normal, ok? Te ajudando a entender que a tristeza é normal. A tristeza faz parte de você estar vivo. Te ajudando a entender que a raiva, ela é normal. Eu sei que te ensinaram que você não tem que ter medo, não pode ter raiva. Eu sei que te ensinaram isso, não pode ficar triste, sabe? Só que isso é normal, isso é humano. Então, nesse acompanhamento, nós te ajudamos a reestruturar toda essa compreensão sobre o que realmente é uma dor emocional e aquilo que não é. Aquilo que você tem que ajustar na sua vida. Então, o meu objetivo com essa terapia não é criar uma dependência entre você e o terapeuta, mas sim devolver a autonomia para a sua vida. Emoções, gente, fazem parte do ser humano, mas elas só se tornam um problema quando passam a ser constantes e interferem na sua capacidade de viver bem. Você consegue compreender isso? Então, com a terapia de reintegração implícita, você aprenderá a lidar melhor com as suas emoções, a se libertar dos padrões repetitivos que te fazem sofrer. É um processo objetivo, profundo, transformador. Então, se você me permite, eu quero te fazer um convite. Oh, coisa boa! Eu pergunto para você, você está disposto a passar por essa transformação? A encarar aquilo que te prende e finalmente dar o passo que você precisa? Se a resposta for sim, eu estou aqui para caminhar ao seu lado. Lembre-se, quem sofre tem pressa. Não deixe as suas dores definirem você por mais um dia. O seu diagnóstico atual, ele não define quem você é. E nós podemos caminhar juntos, passar por esse processo maravilhoso para que você possa assumir o controle da sua vida e reescrever a sua história. Então, entre em contato comigo e agende logo a sua consulta. E eu te vejo aqui no meu consultório. Um grande abraço, com amor e carinho, Luiz Henrique.